Bom dia! Essa sexta-feira nós entregamos ela ao nosso Deus, ao nosso Rei, ao nosso Senhor. E o Salmo de ontem fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então que essas palavras que venham quebrantar o nosso coração, que venham nos colocar num lugar onde o Senhor, olhe para nós e veja que nós estamos ali, com o coração aberto para que Ele possa nos moldar, que Ele possa nos usar. Bom dia, Bárbara Guimarães! Que bom ter você aqui. O nosso pastor. Bom dia, Dani. Bom dia, Carlos. Bom dia, Jéssica, Dinamara. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia, pastor Perim. Olá, Nívia Lacerda. Olá, todo o povo, família de Deus. Muito bom dia. Glória a Deus. Bom dia, Isabel. Bom dia, pastor Fabrício, Álvaro. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito que nos traz, bastante reflexão, que é 2 Reis 13, capítulo 13, versículo 15. Nós temos falado de algumas chaves, que nos ajudam a receber aquilo que nós temos de melhor que está nas mãos de Deus, as nossas bênçãos, a oração, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, o que nos faz estar mais próximos de Deus, Porque é uma bênção saber que nós estamos próximos do nosso Deus. E em 2 Reis 13, versículo 15 diz: Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. O rei abriu e Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Então nós sabemos que o povo de Israel tinha entrado num período muito ruim, onde os seus inimigos então oprimiam eles. E esse rei agora quer vencer a Síria, que oprimia o povo de Israel, e vai até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fala com ele: olha, pega essa flecha, pega o seu arco e atire no chão, como algo profético, de vitória, uma visão espiritual sobre aquilo que poderia vir a acontecer. E a gente vê que o rei Jeoás lança a primeira flecha e o profeta lança então também uma palavra de vitória, que vai falar com ele: flecha da vitória contra os sírios. Nesse primeiro momento, eu queria parar aqui e perguntar para mim e para você, diante de uma guerra, de uma batalha, que a gente esteja vivendo, se há nas nossas vidas flechas. Porque ali naquele momento o rei pegou flechas que ali existiam. Mas muitas vezes o Senhor, ele tem uma palavra para nós, ele tem uma direção para nos dar, mas nós não estamos nos preparando para viver aquela vitória. E uma das coisas que a gente precisa muito é como se a gente, quando a gente ora, quando a gente lança, quando a gente faz coisas boas para as pessoas, ou quando a gente tem a nossa intimidade com Deus, mesmo se a gente não estiver vivendo uma luta específica naquela hora, a gente sabe que a gente está plantando alguma coisa para colher lá na frente. E às vezes o que acontece é que quando chega a luta, nós não fizemos nada anteriormente. Então, quando a luta chega, a gente está totalmente despreparado para viver aquela batalha. Então, é muito importante a gente ter essa ideia, essa construção de ter flechas na nossa aljava para que quando o dia mal chegue, a gente já esteja preparado. Porque se a gente deixa para se preparar no dia mal, às vezes a gente não tem força, A gente não consegue orar, a gente não consegue buscar o Senhor, a gente não tem vontade de ir na casa de Deus. E aí a gente está diante de uma batalha muito difícil, porque a gente não tem reserva, A gente não tem aquele azeite. Então, o que a gente precisa é verificar se existe flecha na nossa aljava. Porque nós precisamos
de ousadia para quando o Senhor nos traz uma palavra, a gente ter força para enfrentar aquele problema. E a gente sabe que todos os dias a gente precisa dessas flechas, né? Para lançar, para não deixar que o inimigo tome, né, a nossa consciência, a nossa força, a nossa fé, para a gente não se moldar de acordo com o pensamento do mundo. Então, é interessante quando o Senhor fala para Gideão, assim, em Juízes 6,14, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Então, você percebe que ele tem força. Talvez ele não tenha força para toda aquela batalha, mas ele tem uma força, que é a força dele. E é interessante que mesmo que Gideão faça provas com o Senhor, ele vai. E isso é muito importante, porque mostra a crença dele, a confiança dele em Deus, que por mais que ele se achasse pequeno, mas ele entendia a soberania de Deus, a força de Deus naquela batalha. E ele vai, né? Então, às vezes a gente tem a palavra, mas como a gente não tem flecha, a gente não tem força nem para ir. E aí a gente fica estagnado aonde a gente está, né? E isso dificulta muito o agir de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra de hoje que eu tenho, né, para mim, para você, para nós, é que o Senhor nos dê um espírito de ousadia mesmo, para que a gente possa se adentrar na presença do Senhor, para que diante das dificuldades a gente possa ter ousadia de entender que uma palavra de Deus e com a força que a gente tem naquele momento, elas são suficientes para a gente ir, né, para a gente poder ficar de frente com aquilo que nós precisamos resolver na nossa vida. Então, quando aquele rei é a vez dele de lançar sozinho as flechas, ele lança poucas flechas. A Bíblia fala que ele vai lançar 3 flechas. Então, Eliseu vai ficar indignado com ele e vai dizer, olha, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. E é interessante essa parte, porque às vezes a gente tem a promessa e a gente vai, mas a gente vai sem ousadia, a gente vai sem se preparar como a gente deveria se preparar, sem fazer o que a gente deve fazer, porque a gente descansa naquela promessa. Ah, o Senhor já me prometeu que Ele ia fazer isso. Não é descansar do coração, de confiar no Senhor. Mas a gente descansa e não faz mais nada, né? Como se o Senhor fosse trabalhar sozinho por aquilo que ele vai fazer. Não, se o Senhor nos dá uma promessa, é em conjunto, né? Porque o Senhor nos ensina enquanto ele opera. Então a gente precisa ter esse coração quebrantado mesmo, né? Onde a gente tem essa ousadia de saber que nós temos uma promessa, o Senhor está conosco, mas aquilo que é meu, o Senhor não vai fazer. Aquilo que você deve fazer, o Senhor não vai fazer. Então, o Senhor só faz aquilo que o homem não pode fazer. Então, muitas vezes, nossa vida está estagnada porque a gente está esperando que o sobrenatural faça tudo. E não é competência, né, do Senhor fazer tudo, porque o Senhor, ele acredita em nós, quando ele nos criou, quando ele nos chama, quando ele fala, ó, desde o ventre da sua mãe, eu planejei, né, ó, o livro, eu escrevi o seu nome, eu escrevi sua história, porque o Senhor estava ali nos capacitando. Então, muitas vezes, a vitória está muito perto, ou nós estamos na direção certa da vitória, mas nós nos recusamos a lançar mais flechas. Às vezes a gente fala assim, olha, eu fiz essa estratégia, eu fiz, mas tá bom. O Senhor viu que eu já trabalhei, o Senhor viu que eu já fiz, não que continue fazendo, você está na direção certa, nunca saia dessa direção. Continue fazendo, continue trabalhando, continue acreditando que o Senhor, ele é por nós, porque nós não eliminamos o mal, mas nós podemos conter o poder que o mal tem sobre nós, quando nós estamos permanentemente na presença do Senhor. Então, que neste dia você receba essa palavra de ousadia, que você não lance só 1, 2 ou 3 flechas, que você lance todas as flechas que você tiver aí na sua aljava, enquanto você estiver nessa batalha, até você eliminar qualquer inimigo, seja da sua alma, seja o inimigo exterior, aonde ele estiver. Mas que seja um tempo de ousadia na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Perim? Amém, amém, amém e amém, amém e amém. Receba também. Glória a Deus, né? Estamos precisando de ousadia, né, pastor? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode orar por nós? Pai santo e justo,
Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Amém, Jesus. Bendito és tu, Senhor, Deus e Pai, pois foi o Senhor e não nós quem nos fez seu povo e ovelhas do teu pastoreio. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é o mundo e aqueles que nele habitam. Obrigado por tua presença, pelo despertar de um novo dia, pela coragem, pela ousadia. Obrigado pelo depósito da fé, da oração, do jejum, da palavra de Deus, das práticas espirituais que nos alimentam, que nos fortalecem, que repreendem o medo, o espírito de medo, e que nos alimentam de graça, de unção, de coragem. Que teus filhos descubram nesses preciosos 21 dias de oração e de jejum um depósito de bênçãos de Deus disponível e possam cultivar esse crédito, orando, jejuando, confiando, olhando para o céu, acreditando, usando o nome de Jesus, usando as ferramentas espirituais que estão em suas mãos, para vencerem o dia mau, para vencerem as armas do maligno, para vencerem as crises ou circunstâncias internas e externas. Ó Pai, que seja um tempo em que as realidades sejam transformadas dentro de nós e ao redor de nós. Nós proclamamos a tua palavra sobre toda a comunidade da fé, sobre todos os crentes, sobre todos aqueles que tocam nos céus. Proclamamos o nome de Jesus, proclamamos o sangue de Jesus, pronunciamos o teu nome e a força do teu poder. Que sejam curados, que sejam sarados, que sejam transformados, que sejam aliviados, que tenham a bênção do Pai dos céus sobre suas vidas, lares, suas famílias. Nós oramos e cremos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Que o Senhor abençoe, viu? Sua sexta-feira. Eu tenho certeza que nossa vida aí com oração, jejum, palavra, nossa aljava tá aí se enchendo, né, pastor? Em nome de Jesus. Lindo demais. Deus é lindo, Lívia Lacerda. Glória a Deus. Abraço. Tchau, gente. Fica com Beijo, Deus. gente. Beijo, Lívia. Bom dia. Sexta de paz para